Oi, gente. A gente vai falar um pouco sobre a depressão, né? Mais conhecida propriamente como o mal do século. E a minha equipe é formada pela Ana Lívia, pela Fátima Giovana, pela Lívia Lima e por mim, pelo Otávio. Né? E a depressão, por si só, é um tema muito amplo, um tema muito vasto, mas a gente buscou pincelar e demonstrar de uma forma precisa, né? Pontuar, a partir do conceito, depressão no mundo atual, causas, sintomas, tipos, cérebro depressivo, prevenção e o tratamento. Já falar um pouco sobre conceituar a depressão. Vamos conceituar. A depressão é uma palavra que vem do latim, depresso, de deprimir, significando apertar firmemente para baixo. E é bem interessante esse significado da palavra depressão, porque muitas pessoas, eu tenho vários amigos que estão em processo de tratamento da depressão, e eles falam que é basicamente isso, né? A depressão, ela afunda o ser humano, ela afunda quem a possui e é levada ao pé da letra. A psiquiatria e na psicologia, ela considera uma alteração afetiva, denominada como um transtorno de humor ou transtorno afetivo barra depressivo. É uma síndrome que deixa as pessoas com um sentimento anormal de tristeza e às vezes irritáveis, com percepção de si e comportamentos controlados pela doença. Um grande psiquiatra do Brasil, ele vem dizendo que a depressão ela não é algo difícil, impossível de diagnosticar. Não precisa você ser da área da saúde, ser um psiquiatra, ser um psicólogo para você entender, né? Mas o que tem acontecido é que as relações interpessoais elas estão sendo tão rasas, estão sendo de uma forma tão banalizadas que o que acontece? As pessoas elas não percebem o humor deprimido, não percebem os momentos de exacerbados de raiva, né? Esse sentimento anormal de tristeza e que acaba a doença, a depressão em si, ela moldando o comportamento do ser humano no dia a dia, no cotidiano, e tem sido uma barreira, esse impasse, para maior diagnóstico da depressão. A depressão no mundo atual, né? A depressão, ela teve os seus primeiros resquícios em 1680 por Hipócrates. Ele vai falar que não foi propriamente dita a palavra que ele usou foi depressão, ele usou melancolia, né? E a depressão ela é comum em todos os países, de todo mundo, em todo mundo, desde os países emergentes, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Então ela é comum, né? Esse processo, esse transtorno. A condição é diferente das flutuações usuais de humor e das respostas emocionais de curta duração aos desafios da vida cotidiana. Né? Quando aqui vai falar flutuações usuais de humor, é propriamente isso que acontece, né? É um humor tipo umas ondas do mar, onde vai ter os seus picos de alegria, mas os maiores picos, os que vão realmente se firmar, são os picos de tristeza. Né? E se torna um desafio muito grande no cotidiano da vida de quem possui. Sua longa duração e com intensidade moderada ou grave torna-se uma crítica condição de saúde. Né? A OMS já considerou a depressão como um problema de saúde pública, né? E se torna grave, e essa intensidade nesses sintomas acomete esse processo, porque a depressão, ela abre porta para diversas outras síndromes, para diversas outras doenças. Então, assim, é algo onde merece ser destacado e, ao mesmo tempo, remediado. Pode causar um grande sofrimento e disfunção no trabalho, na escola ou no meio familiar. Né? Junto com a depressão, vai acontecer essas disfunções no meio conjugal, no meio amoroso, no meio acadêmico, até mesmo durante, né, a fase escolar. Então, assim, ela vai prejudicar todo o ciclo de vida do ser humano. Na pior das hipóteses, a depressão ela pode levar ao suicídio. E só abrindo aspas aqui, eu estava conversando com uma amiga minha, ela possui depressão, e ela falou que já tentou suicídio também, e ela falou que a maior causa que leva uma pessoa, que a levou a tentar o suicídio foi ela queria muita aceitação das pessoas, ela queria ser entendida, né, e eu volto a falar o que foi dito no começo, as relações interpessoais rasas, né, em que infelizmente as pessoas elas a veem como um tabu ainda, né, banalizam a depressão nos dias de hoje, acha que é frescura, acha que não existe, mas o que essa mulher, essa moça realmente me falou foi isso, foi que ela queria ser aceita e as pessoas não entendiam. Oi, gente. Agora eu vou falar um pouco sobre as causas e os sintomas da depressão. A maioria das pessoas que sofrem com a depressão, elas não sabem ao certo o que aconteceu para elas se sentirem deprimidas, pois a doença aparece quando um conjunto de fatores acontecem todos ao mesmo tempo. Também não são percebidas pelas pessoas que convivem com ela. Só quem pode diagnosticar e reconhecer a doença são os especialistas, como médicos e psicólogos. Mas a gente sabendo como ela se manifesta, a gente já é uma ajuda para essa pessoa, porque a gente pode induzi-la a procurar algum especialista. É importante a gente saber os sintomas e o que pode causar. E dentre as causas, temos os acontecimentos traumáticos, como a perda de um ente querido, términos de algum relacionamento, traumas de infância como abuso, abuso sexual, ausência do pai ou da mãe, bullying. E temos também os fatores psicológicos ou comportamentais, que são isolamento social, baixa autoestima, julgamentos e críticas. Temos os fatores orgânicos e genéticos, que são doenças psiquiátricas
distúrbios afetivos, síndrome do pânico e até mesmo a própria depressão, que ela pode ser o fator hereditário. Temos também os fatores orgânicos, neurológicos, fisiológicos e químicos. Temos o álcool, drogas e os remédios. Temos as doenças neurológicas, como AVC, acidente vascular encefálico, o mal de Alzheimer, Parkinson, traumas e também temos as doenças crônicas, que são diabetes, cardíacas, cirrose e AIDS, assim como o equilíbrio da produção dos neurotransmissores, né? E agora, tem pessoas que elas não conseguem superar essas causas. E tem pessoas que sim. Para as pessoas que não conseguem superar essas causas, elas precisam da nossa ajuda. Então é importante que saibamos identificar para a gente ser a ajuda dessa pessoa, ser o ponto de salvamento. E a gente precisa saber dos sintomas. Os sintomas são divididos em sintomas físicos, emocionais, comportamentais e os pensamentos. E vários desses sintomas, eles não acontecem só, eles acontecem todos juntos e demoram um certo tempo, né? Como mais ou menos acima de 2 semanas. Nos sintomas físicos, a gente o cansaço excessivo, temos as mudanças de humor, as mudanças de sono, a perda de apetite ou do apetite. Nos fatores emocionais, a gente tem a tristeza profunda, insegurança, culpa, preocupação. Já os comportamentais, a gente pode ter crises de choro, agressividade, consumo de álcool e drogas, e conversa sobre morte ou suicídio. E os pensamentos, aquela pessoa que possui a depressão, ela tem os pensamentos suicidas, se sente inútil, se sente centro de si mesmo. E é importante que a gente saiba identificar esses fatores, porque esses fatores podem ter uma consequência maior, que é o suicídio, né? Então, a gente pode salvar alguma pessoa. É só a gente olhar ao nosso redor e ter e saber, né, mais o próximo. E eu vou falar sobre os tipos de depressão. Antes disso, eu queria dizer que a psiquiatria, ela classifica a depressão de acordo com 2 manuais, que é o CID e o DSM. O CID, ele quer dizer a Classificação Internacional de Doenças, e ele se relaciona com transtornos afetivos. E o DSM, ele diz respeito a diagnóstico estatístico de transtornos mentais, e ele se relaciona a transtornos de humor. As depressões, elas podem ser típicas e atípicas. As depressões típicas, elas são conhecidas por episódios depressivos com intensidade leve, moderada ou grave. E as depressões atípicas, elas têm sintomas somáticos e sintomas ansiosos, como fobias e pânicos. E no caso aí temos a depressão maior, né? Todas essas depressões, elas têm nomes diferentes e elas estão relacionadas à apresentação de um ou mais sintomas e à intensidade, por isso os nomes vão mudando. A depressão maior ou unipolar, ela tem 5 sintomas ou mais presentes e ela dura em torno de 2 semanas e ela compromete atividades diárias. A depressão bipolar, ela dura em torno de 2 anos ou mais, ela é uma depressão moderada, só que ela está relacionada com uma depressão profunda ou então uma alegria excessiva, né? Tem esses picos. Já a distimia ou depressão menor, ela é menos intensa e é mais leve, só que os sintomas são crônicos e prolongados. A depressão reativa, ela está relacionada a acontecimentos estressantes, como a perda de um familiar, desemprego, quebra de relações. Já a depressão pós-parto, ela ocorre após 3 meses, né, depois que a mãe tem o bebê, e normalmente é uma rejeição do filho pela mãe. A depressão sazonal, ela já está relacionada às estações do ano. Por exemplo, no inverno, tem gente que fica mais triste, come mais. A depressão senil, ela ocorre na fase do idoso. O que acontece com o idoso? Ele vai ter humor depressivo, vai ter tristeza, normalmente ele vai ficar agitado ou pouco agitado. E por último, a depressão aclítica. O que é a depressão aclítica? Ela ocorre na infância e ela tem um prejuízo no desenvolvimento psíquico e físico da criança que normalmente foi abandonada. E agora, nós vamos falar o que acontece no cérebro depressivo. Nós temos aí o hipocampo, o córtex pré-frontal e a amígdala. Essas 3 partes são muito importantes para identificar um cérebro depressivo. Por exemplo, o hipocampo, ele está localizado perto do centro do cérebro. Ele é responsável por guardar as memórias. E o que acontece quando o cérebro está depressivo? Normalmente os neurônios diminuem em relação ao hipocampo. O córtex pré-frontal, ele localiza na frente do cérebro. Ele regula as emoções e ele toma decisões. E normalmente no cérebro depressivo ele pode encolher. A amígdala, ela é bem pequena e ela está no meio do cérebro. Ela tem a função de alarme, uma situação de alarme. E normalmente no cérebro depressivo ela vai ficar maior e mais ativa.
E o que acontece mais ainda no cérebro depressivo? Aqui nós temos exames que podem ser feitos para indicar a depressão, ou pelo menos para analisar, que é o PET scan, que é uma tomografia computadorizada, e a ressonância magnética, que é um exame de imagem, só que não usa radiação. Um detalhe também a notar é que na depressão, o fluxo de sangue ele é diminuído em algumas partes, ou seja, uma pessoa saudável tem mais sangue no cérebro do que uma pessoa com depressão crônica. Se uma pessoa depressiva tem menos sangue circulando, logo ela tem menor oxigenação, menos nutrientes, e prejudica as atividades, a realização das atividades motoras dela. Bom, a prevenção. A prevenção, ela vai girar em torno de alguns hábitos que melhoram a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. Dentre eles, tem a questão de dormir bem, que seria ter uma noite de sono agradável e ter, bem dizer, um horário certo, de pelo menos 6 a 9 horas de sono. Exercitar-se, que seria prática de pelo menos 30 minutos de exercício físico por dia. A meditação. A meditação, ela vai agir em áreas do nosso cérebro que produzem a nossa felicidade, algumas substâncias que produzem a nossa felicidade. Isso vai ajudar muito na questão do tratamento também, tanto na prevenção como no tratamento. Encontrar uma paixão. Esse encontrar uma paixão seria a questão de encontrar um hobby, algo que você se identifique, que você sinta motivação em fazer. Dentre eles, eu posso citar a questão da dança. A pessoa, o paciente, ela pode se motivar a querer ser um dançarino, a querer ser um cantor, a querer ser um artista. Isso vai ajudar muito na questão tanto da prevenção como no tratamento. Controlar as taxas de açúcar. Seria também a questão de uma alimentação saudável e balanceada. Quando a pessoa ela consome grandes quantidades de açúcar, ela vai ter hiperglicemia. Quando consome baixas quantidades, vai ter a hipoglicemia. Como a gente sabe, o nosso corpo e a nossa mente eles estão interligados. Consequentemente, essa hiperglicemia vão trazer alterações do nosso humor. E quando isso é recorrente, pode ocasionar a depressão. Bom, o tratamento. O tratamento ele vai ser tanto na questão do psicólogo como do psiquiatra. A gente tem que ver que cada caso é um caso. A gente vê muito isso em salas de aula, né? Tanto que na questão da nossa mente não vai ser diferente. O psicólogo e o psiquiatra vão avaliar o paciente e vão ali decidir qual o melhor tratamento para ele. Dentro dos tratamentos tem a psicoterapia, que é o mais comum, seria a conversa com o psicólogo. Ela é indicada principalmente em caso de depressão inicial, seria a depressão leve, mas também ela é indicada na depressão moderada a grave. Nessa depressão moderada a grave, ela é indicada em conjunto com o tratamento medicamentoso. O próximo tratamento seria o tratamento medicamentoso, que seria o uso de antidepressivos, que ele é mais usado em questões de depressão moderada a grave. O próximo é a experiência interativa Deprex. Esse eu achei bem interessante, que foi uma plataforma criada na web, aprovada pela Anvisa, onde para você ter acesso, precisa do CRM do seu médico, e quando o paciente ele entra nesse sistema, nessa plataforma, ele vai lançar várias perguntas, e a partir do paciente respondendo essas perguntas, ele vai ter as soluções dos seus problemas. O site lança uma pergunta para ele, ele responde, e ele já dá uma solução para aquele problema. Ele não é indicado para ser um tratamento único, é em conjunto, tanto com a psicoterapia como com o tratamento medicamentoso. O próximo é o tratamento natural, que seria a questão da prática de exercício físico e a alimentação saudável. E os tratamentos alternativos seria a prática de yoga, meditação, acupuntura, artesanato, dança, música, dentre outros. A gente trouxe uma frase bem reflexiva, um pequeno texto. Quem tem depressão conversa, quem tem depressão ri, quem tem depressão trabalha, quem tem depressão estuda, quem tem depressão toma banho, quem tem depressão compra roupa nova. Quem tem depressão pode estar aí ao seu lado e você nem sabe. Gente, a gente tem que olhar para o nosso próximo, a gente tem que ser empático, tem que ser luz e amor na vida do outro. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pode mudar a vida de alguém realmente. E uma palavra amiga principalmente, a gente tem que ter atenção e estar presente, principalmente para quem a gente ama e para quem a gente não conhece também, para quem a gente percebe esses sinais, esses sintomas.